Olá, seja bem-vindo. Nessa aula nós iniciaremos falando sobre algo chamado ferramental simbólico. Esse ferramental simbólico serve para nós representarmos todo o planejamento literário que nós estamos desenvolvendo para a nossa obra. Serve para nós representarmos simbolicamente a história que nós queremos produzir, os movimentos que nela existem, os encontros, desencontros, fatos e assim por diante. Em outras palavras, serve para mim representar simbolicamente o meu enredo. Uma das maiores dificuldades para quem está iniciando a sua caminhada no mundo da literatura, normalmente, é o planejamento de enredo. E grande parte das dificuldades no planejamento de enredo devem-se, em especial, pela falta de ferramentas de representação simbólica desse enredo, de representação de contextos, de representação de movimentos históricos, ou seja, falta uma ferramenta que lhe propicie uma noção de totalidade dentro da história e que lhe permita visualizar as questões nela narradas em movimento. Veremos então como representar esse enredo simbolicamente e como dar início no planejamento do nosso enredo e, consequentemente, no nosso projeto literário. Digamos que você deseja contar a história de um personagem X, ou seja, produzir um livro que vai contar parte do percurso histórico de um determinado personagem. E aqui vem uma pergunta: como que eu vou representar simbolicamente essa partição do trajeto histórico desse personagem? Esse enredo que basicamente é o trajeto que o meu personagem vai percorrer ao longo da minha obra. E mais, de uma forma simples que me permita ter uma noção de totalidade da obra e onde eu possa rapidamente realizar consultas para me encontrar, me localizar dentro desse enredo e ao longo de todo o meu percurso de produção literária. Vejamos um exemplo disso. Isto é o que eu chamo de linha do tempo. É um planejamento básico da trajetória histórica de um personagem. Essa linha ela se inicia no zero justamente porque esse zero representa o início dessa trajetória histórica, ou seja, representa o nascimento do meu personagem. Agora reparem que no meio dessa linha eu tenho uma grande guia vertical que representa justamente o início da minha obra, o início do meu livro. E depois nós temos ao fim dessa linha outra guia que representa justamente o fim da vida desse personagem e, consequentemente, o fim do meu livro. E é claro que aqui eu escolhi acabar o livro com a morte do meu personagem. Ou seja, eu tenho aqui simbolizado o nascimento do meu personagem, eu tenho simbolizado o momento em que o livro se inicia contando a vida do personagem daquele ponto em diante, e eu tenho simbolizado aqui coincidindo o fim da minha obra com a morte do meu personagem. Então você já deve ter percebido que nós temos aqui nessa representação algo chamado história de base. A história de base ela representa justamente esse percurso histórico do meu personagem que antecede o início da minha obra. Ou seja, tudo aquilo que se dá com o meu personagem antes do meu livro ter início. E sim, nós planejamos toda essa parte anterior ao início da obra e você vai ver ao longo desse curso o quanto importante é fazer esse planejamento dessa história de base. Isso faz uma diferença tremenda na hora da produção literária, em especial na hora da escrita e em especial na hora de desenvolver os nossos personagens, os nossos contextos e a relação entre esses personagens e esses contextos. Primeiramente, preciso dizer que o desenvolvimento dessa trajetória histórica de base, ela é algo muito comum na literatura e que muitos dos grandes escritores da humanidade realizaram isso e ainda realizam aqueles que ainda estão vivos. Isso acontece porque eles entendem que a história ela começa muito antes do início da nossa obra, ou seja, muito antes do início do nosso livro. Um livro ele representa apenas uma parcela de toda a trajetória histórica daquele ou daqueles personagens ali representados. Nada mais do que isso. E entender isso, entender que esses personagens vêm de algum lugar,
que já há uma existência em movimento quando o livro se inicia, entender que, semelhantemente a uma pessoa, eles se encaminham para uma determinada localização histórica, com uma série de movimentos em andamento, dentro de um determinado contexto e dentro das possibilidades que esse contexto permite existirem, é algo que faz grande diferença na hora de tornar a sua obra mais realista. Isso porque você vai considerar os personagens dentro de determinados contextos, dentro de um determinado mundo, dentro das leis e das dinâmicas que aquele mundo permite abarcar, da forma como ele permite abarcar. Sejam elas leis sociais, sejam elas leis da física, sejam elas leis culturais e assim por diante. Alguns escritores, inclusive, vão muito além de apenas uma trajetória histórica de base. Eles criam todo um universo por trás da sua história e por trás do seu livro. J.R.R. Tolkien foi um desses grandes autores que desenvolveu não somente um universo, mas desenvolveu contextos, desenvolveu uma língua para cada povo, desenvolvia toda uma série de significados linguísticos e criava uma cultura inteira a partir do desenvolvimento desse povo. Tudo isso para embasar as suas histórias. Então, por mais que não seja algo habitual, não desmereçam a história de base. Ela é uma das etapas mais importantes dentro da produção literária. Antes de iniciar falando sobre o enredo, eu quero explicar o que são essas siglas DD. DD é a sigla para dado divisório. São marcações que demonstram o fim de uma etapa, uma fase, um período na existência desse personagem ou dessa história, compreendendo as características e a natureza de cada uma dessas fases, de cada uma dessas etapas, desses períodos, e como esse personagem lida, se constrói e se reconstrói dentro de cada um desses dados divisórios. Nós veremos o uso desses dados divisórios de forma detalhada posteriormente. Agora, voltando para a trajetória histórica de base, como eu estava dizendo, ela serve para nortear toda a minha construção de enredo. Quando nós produzimos um livro que vai contar a história de um personagem e essa obra se inicia, por exemplo, aos 36 anos de idade desse personagem, o que a maioria dos escritores iniciantes faz? Eles começam a escrever uma obra, começam a criar um personagem que literalmente cai de paraquedas aos 36 anos de idade. É como se do nada ele se materializasse e começasse a existir. Começam a história diretamente onde o livro se inicia. Ali iniciam a escrita, iniciam a produção de enredo, e isso traz uma série de consequências. A primeira é que, como eu não tenho uma trajetória histórica de base, eu não tenho uma linha cronológica que me sirva de compasso, que vai me servir de base para compreender ou não o que é aceitável e o que é pertinente dentro daquela linha histórica, segundo os caracteres daquele personagem e segundo o seu modo de ser no mundo, eu acabo tendo uma história sem profundidade, sem densidade, uma história que ao longo do enredo vai para caminhos muito estranhos, caminhos que não levam em conta toda uma linearidade histórica, caminhos que não levam causa e efeito em conta, caminhos que fazem muitas vezes eu pensar que eu já não estou mais no mesmo livro, que eu já não estou mais lidando com o mesmo personagem. Uma história que não tem nada a ver com os assuntos que deveriam ser abordados, com os personagens que foram construídos, com os contextos que foram inicialmente referenciados. E, consequentemente, o leitor não tem a impressão de contiguidade ao longo do processo narrativo. As ações que vão acontecendo ao longo do enredo são simplesmente desconexas. Não apresentam fatores básicos como semelhança, ou seja, as coisas não possuem ao longo da narrativa uma semelhança estrutural e uma semelhança de representação linguística. Ora os personagens são de um modo, ora eles são de outro. O ambiente não possui referências palpáveis de caracterização e muda constantemente como se fosse um mundo simplesmente plástico e fluido. As coisas acontecem de um modo,
a parecer que não estão bem construídas e bem delineadas. Em alguns dias, a falta de uma base de contiguidade e semelhança dentro do enredo é tamanha que é como se a gente pudesse sentir que naquele dia o escritor estava de mau humor, que no outro dia ele estava inspirado poeticamente. Quer dizer, a obra não possui uma estrutura, não possui um cerne. A obra é volátil, os capítulos são voláteis, os personagens são voláteis. Agora, a partir do momento em que eu desenvolvo uma história de base e que eu sigo rigorosamente aquilo que eu havia previamente planejado dentro do meu enredo, as coisas começam a se alterar. Isso tira um dos principais fatores que mais fazem histórias se tornarem estranhas, principalmente aquelas produzidas por escritores iniciantes, que é a falta de causalidade. Ou seja, não há uma justificativa. Não há fatores de causa e efeito que vão justificando os fenômenos e as ações ao longo do percurso histórico e ao longo do enredo da minha obra. Agora, se eu tenho uma trajetória histórica de base, se eu construo a história desse personagem desde o momento em que ele nasceu e vou desenvolvendo ele dentro de um mundo e numa relação com esse mundo, eu terei toda uma narrativa lógica que vai me propiciar causa e efeito, que vai me propiciar aspectos de semelhança, causalidade e contiguidade ao longo da minha obra. Pois ao iniciar o meu livro, aos 36 anos de um personagem, por exemplo, o meu personagem não vai ter simplesmente surgido do nada, não vai ter tomado vida do nada, não vai ter caído de paraquedas do nada. Ele vai ter uma série de fatores que estarão em andamento dentro da sua vida e que vão me acompanhar e referenciar a história ao longo do livro. Eu terei uma base para ações de conflitos, eu terei uma base para ações de clímax, eu terei limites, referências. O universo retratado dentro da minha história, ele fica mais rico e fica muito mais realista. E é essa trajetória histórica de base que vai fundamentar toda a minha construção de personagem, que vai me fundamentar a construção de caracterizações, a construção estrutural desse personagem como emoções, valores, conhecimento, crenças, representação de mundo, representação de si mesmo, dados abstratos, dados sensoriais e uma outra infinidade de elementos que compõem um personagem. Se eu digo que um personagem em uma determinada idade vai passar por um determinado conflito, eu vou saber como lidar com esse conflito, eu vou saber como fazer o meu personagem se portar diante daquele contexto, diante daquele assunto, porque eu construí uma relação entre esse personagem e ele próprio, e entre esse personagem e o mundo, no qual eu consegui desenvolver as formas desse personagem lidar com as coisas, a forma dele sentir, a forma dele intuir, e assim por diante. Quer dizer, não é um personagem vazio que simplesmente surgiu do nada. Eu consigo saber quais são os conteúdos que esse personagem carrega dentro de si. Quais são os modos dele lidar com esses conteúdos, dele expressar esses conteúdos, quais são as dificuldades, quais são as facilidades, quais são os medos, os desafios. O personagem se torna muito mais rico, muito mais dinâmico, muito mais palpável. Ou seja, como esse personagem age, pensa, sente, intui e assim por diante. Do contrário, acontece com tantos escritores iniciantes que começam a escrever uma obra e logo no segundo capítulo já parece que aquele personagem já não é mais o mesmo personagem. Eu já começo a confundir os personagens e se não fosse pelo fato das falas estarem referenciadas dentro dos diálogos, muito provavelmente eu pensaria que aquele personagem era outro personagem, ou que aquele personagem é um novo personagem, porque os personagens não possuem referência, eles mudam constantemente segundo os ares, segundo as ideias, segundo o humor do escritor. E isso jamais pode acontecer, pois demonstra que a sua caracterização e a sua construção de personagens não foram bem feitas. Nem mesmo o enredo foi bem montado. Isso é tão frequente, quer dizer, a gente lê as histórias, os contos, os primeiros textos produzidos pela maioria dos alunos que simplesmente deixam de lado a história de base e é
impressionante. Eles não conseguem manter a estrutura subjetiva dos personagens ao longo da narrativa. Eles não conseguem manter o mundo e os contextos segundo uma movimentação natural. Eles não conseguem manter as formas de lidar com os assuntos e muito menos conseguem representar de uma forma natural os conflitos, os clímax, os contrastes, que são os momentos de tensão dentro da obra. Então, não pule jamais a história de base. Eu indico, sempre antes de iniciar a escrever um livro, produza toda uma história de base, produza toda uma trajetória que vai embasar o seu personagem, que vai embasar o seu enredo, que vai embasar os contextos nos quais essa história se passa. Quando forem iniciar as suas primeiras histórias, lembrem-se, iniciem produzindo pequenas histórias, iniciem produzindo contos preferencialmente. Eu já disse isso anteriormente nas dicas. É muito mais fácil iniciar produzindo uma história de 5, 10, 15 páginas e produzir um livro composto de diversos contos do que iniciar uma obra com as suas 120, 200, 400 páginas. 99% dos escritores que iniciam produzindo obras com mais de 50 páginas simplesmente desistem no meio do caminho ou muito antes da metade do caminho. Então não corram esse risco. Comecem pequeno, comecem de uma forma bem feita, comecem produzindo algo com qualidade e não se preocupem com o tamanho disso. Não queiram imitar escritores famosos. Sejam vocês mesmos. Então, a primeira etapa aqui, à medida que nós vamos produzindo a nossa história, será desenvolver o contexto em que esse personagem existe. Então aqui na pontuação 0, onde esse personagem nasceu, nós vamos criar um contexto de base. Em que mundo esse personagem nasceu? Como era essa família? Como era a condição socioeconômica? Como era a relação dessa família com o mundo, com as circunstâncias nas quais elas estavam presentes e assim por diante? Porque é dentro desse contexto ou dos contextos que virão adjacentes a esse que a minha história acontecerá e que o meu personagem se desenvolverá. É a relação entre esse personagem e esse contexto que vai moldar a minha caracterização de personagem. Jamais se esqueçam disso. Em seguida, defina os dados divisórios, que são as pontuações históricas de base. Ou seja, defina as fases, as etapas, os períodos da existência desse personagem. Cada um desses dados divisórios demarca o fim de alguma coisa que, por consequência, representa uma etapa de vida e o início de novas coisas. E normalmente há alguma pontuação, há algum fator que demonstra isso ou que demarca esse fim e esse novo início. Como, por exemplo, uma mudança de uma cidade para outra, ou seja, o fim de um determinado contexto físico e o início de um novo contexto físico. Então eu vou desenvolver os contextos pelos quais esse personagem passou em cada um desses dados divisórios. Como era o mundo em cada uma dessas etapas de desenvolvimento desse personagem. Vamos criar um exemplo aqui. No caso desse contexto, do nascimento desse personagem, eu vou colocar como contexto básico os anos de 1990, uma pequena cidade de pouco mais de 50 mil habitantes no interior do estado de São Paulo. Eu vou colocar que essa família morava na zona rural, uma família de classe baixa, trabalhadores, agricultores e assim por diante. Esse personagem teria nascido dentro de uma família com já 4 irmãos mais velhos, com os pais trabalhando, por exemplo, como agricultores, arrendando terras. Aos 10 anos, eu vou definir como uma das demarcações dessa história de vida o fato do irmão mais velho ficar gravemente doente. Aos 18 anos, eu vou definir que esse dado divisório ele tem início com o fato do meu personagem conhecer alguém, eu não vou explicitar aqui quem. Aos 25 anos desse personagem, eu vou definir que o irmão dele que estava doente morre. E aos 36 anos de idade, eu vou definir
que o meu livro tem início com a morte do pai. Ou seja, quando nós iniciamos o nosso livro, nós já temos todo o conhecimento de uma pequena base de dados sobre o meu personagem. O que vai acontecer dentro do meu livro vai depender, claro, da ideia que eu quero passar dentro do meu livro. No entanto, quando nós definimos uma ideia para o nosso livro, antes de nós simplesmente sentarmos para escrever, nós vamos fazer um pequeno resumo dela e nós vamos começar muito antes. Nós vamos começar definindo o contexto em que aqueles personagens eles nascem e nós vamos construir a história de vida daqueles personagens até o momento em que o meu livro se inicia, para então eu começar o planejamento daquilo que vai se dar posteriormente. Na próxima aula nós vamos ver como fazer esse referencial de uma forma muito mais avançada. Nós vamos ver modelos utilizados em livros, utilizados no cinema. Isso aqui é só um exercício básico de representação histórica, ok? Vejam ao final disso a riqueza de detalhes que eu já tenho para minha história e como eu já tenho fatores representativos, como eu já tenho fatores de referência, como eu já tenho os fatores de base para começar a produzir a minha obra, ou seja, para começar a escrever. Eu já sei pelo que esse personagem passou, eu já sei por onde ele passou e eu já sei o modo dele ser nesse mundo, eu já sei como lidar com isso e, claro, depois, ao longo da construção de personagens, nós vamos ver 30 caracterizações diferentes de personagem. Esse personagem, ele já não nasceu do nada. Esse personagem já possui uma bagagem histórica que o representa e que o norteia e que me serve de base para mim começar a produzir. Agora eu vou deixar um exercício para vocês. Concluam as pontuações históricas dessa obra e me coloquem, no caso desse personagem, o que poderia ter acontecido ao longo dessa história que será narrada dentro do nosso livro. O que pode ter acontecido em cada um desses dados divisórios que vão, ao final, montar a minha história, que vão, ao final, juntando cada uma das suas etapas, formar a minha narrativa. Isso aqui, claro, é uma forma simplista, nós estamos apenas iniciando. O objetivo desse conteúdo é que você tome fluência em representar uma linha histórica através de fatos, através de ações, através de períodos, e que você se acostume a representar a história de base, e assim por diante.